Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você aí. Meu nome é André Queiroz. Já peço aí para você curtir a minha página aí. Lá você tem N conteúdos, não é isso? Conteúdo de direito penal, de processo penal, de leis especiais, de direito ambiental, de direito econômico, de direito penal militar, processual penal militar. Tá claro? Então, primeiro, as minhas saudações, as minhas boas-vindas para você que está entrando aqui no nosso site ou em outros lugares, não é isso? Onde eu tenha a minha aula, e já convidando os senhores para o seguinte, para o nosso curso de Direito Penal. Então, aqui nós vamos pegar a matéria completa de Direito Penal. Nós vamos pegar o Direito Penal iniciando pela parte geral. Parte geral nós dividimos parte geral em teoria da pena, teoria do crime, e posteriormente pegamos a teoria da pena. Então aqui você vai saber o que é crime no aspecto formal, crime no aspecto material, crime no aspecto legal, definido na Lei de Introdução ao Código Penal, e principalmente crime no aspecto analítico. Nós vamos ver, né, a teoria que ela fala que é binária, a terciária, a quaternária. Nós vamos ver teoria bipartite, tripartite, quadripartite. Nós vamos ver questões, não é isso, relacionadas com a velocidade do direito penal, funções do direito penal, erro, dolo, culpa, ilicitude, culpabilidade. Depois nós vamos analisar as causas, não é isso? As hipóteses da medida de segurança, das hipóteses de prescrição e da extinção da punibilidade. Sabendo tudo isso, não é isso? Passamos o quê? Passamos a analisar os crimes em espécie, que é a nossa segunda fase do direito penal. Então pegamos parte geral, teoria da pena, teoria do crime, teoria da pena, depois alguns aspectos específicos. Depois, crimes em espécie do Código Penal. E lá no final, no nosso outro módulo, nós vamos pegar toda a legislação especial, essa criação de microsistemas, no sentido de analisarmos os crimes hediondos, tortura, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, crimes de violência doméstica contra ou familiar contra a mulher. Vamos pegar, por exemplo, crimes de racismo, droga, arma. Tudo isso nós vamos ver no nosso módulo aqui, tá? Então, novamente, né, peço para que curta as nossas páginas no Facebook, não é isso? A minha fanpage, Prof. André Queiroz, minha página pessoal e principalmente aí todo o site onde tem o conteúdo de tudo, inclusive matérias que eu coloco no YouTube, meu canal no YouTube, Prof. André Queiroz, tá lá, dá uma curtida lá, beleza? Então já estamos devidamente apresentados e vamos realmente ao que interessa, tá? É começarmos a falar de direito penal. Então, na verdade, qual é a questão aqui, tá? Eu tenho aqui, né, deixo para vocês aqui, o conceito de Zaffaroni, o conceito de Welzel, o conceito de Mesger. Dá uma olhadinha nisso aqui. Ele fala o seguinte, o Zaffaroni, com o autor que eu gosto muito, direito penal, se por um lado é um conjunto de normas penais, tá? Por outro lado também, olha que ele fala interessante, ó, é um sistema de interpretação dessa legislação. Então, na verdade, nós vamos estudar aqui esse conjunto de normas, tá claro? Que serve para determinadas funções, né? Eu tenho o Welzel, que fala que é uma fração do ordenamento jurídico, não é isso? Nós vamos ver um pequeno fragmento, não é isso? Que estabelece as características da ação criminosa. Eu tenho Mesger, por exemplo, que é um conjunto de normas jurídicas que regulamentam o poder de punir do Estado. Então você tem N definições aqui, inclusive de Frederico Marx, que fala que é um conjunto de normas que ligam ao crime como um fato, a pena como consequência. O que é importante que a gente tenha em mente é que, quando falamos de direito penal, começamos a analisar as funções do direito penal. Então, André, para que serve o direito penal? Né? Quando a gente pensa em direito penal como função, né? Função do direito penal. Qual seria a função do direito penal? Na verdade, nós temos algumas regras específicas aqui, não é isso? Uma regra específica, está querendo entrar aqui. Regra específica é o seguinte, a primeira regra específica qual é? Qual seria a função do direito penal? Tá? Nós temos basicamente 4 funções para o direito penal. A primeira função é a proteção dos bens jurídicos mais importantes para o convívio em sociedade. Então eu já expliquei para você, inclusive esse material fica em PDF para você, né, com esse resumo aí, né, inclusive até de outros autores, no sentido de unir
para te ajudar. Não é isso? Tudo não é exclusivo meu, de criação minha. A gente recorta pequenos fragmentos e coloca para você ali para te ajudar. Mas a ideia é, o que é o direito penal? Né? Olha, é o ramo do direito público que estabelece, que regulamenta essas relações entre o crime e o criminoso, entre o fato e a consequência. Tá claro? Atenção, até inclusive eu tenho que selecionar minhas aulas de criminologia. Eu quero que você entenda que o direito penal eu levo em consideração como uma foto. O crime é um fato a ser avaliado e que tem como consequência o quê? Uma sanção penal. Então o crime é um fato que tem como consequência a imposição de uma pena. E o direito penal regulamenta isso. Não confunda com a criminologia, que é o estudo do caminho. Então, se o direito penal eu tenho como uma foto, a criminologia eu vou avaliar como um filme. O filme que levou aquela pessoa a, no final, a cometer aquele crime. É essa a ideia que a gente tem que ter em mente. Maravilha? Mas qual é a função do direito penal? A função do direito penal, a primeira função, é a proteção dos bens jurídicos mais importantes para o convívio em sociedade. Então, quando eu analiso o direito penal objetivo, nós vamos conversar, direito penal objetivo, direito penal subjetivo, direito penal substantivo e adjetivo, nós vamos conversar já sobre isso. O que me interessa é que a função do direito penal é a proteção dos bens mais importantes para o convívio em sociedade. Brinco muito com meus alunos, se você quiser, na verdade, saber como viver, pega um livro de autoajuda, pega a Bíblia, ou o Alcorão, ou pega o Código Penal muitas vezes. Eu falo, olha, pega o índice do Código Penal. Aí ele fala dos bens jurídicos a serem protegidos. Ele começa com a pessoa, aí diz o que tem que preservar na pessoa, como a sua vida, liberdade individual, honra. Perfeito? Depois eu vou lá para o patrimônio, não é isso? Depois eu vou para a liberdade, dignidade sexual. Quer dizer, na verdade eu tenho um conjunto de bens ali para o convívio em sociedade. Então essa é a primeira função do direito penal. A segunda função é um instrumento de controle social. André, para que serve o direito penal? Na verdade é um instrumento que o Estado se utiliza para controlar o comportamento em sociedade. Não é verdade? Isso, inclusive, nós vamos conversar lá na frente. Nós vamos falar sobre o direito penal de emergência. Nós vamos falar sobre o direito penal do inimigo. Na verdade, tem uma teoria interessante que é o direito penal do inimigo, onde entende-se que o direito penal ele serve, a imposição de uma pena serve para o quê? Justificar a ação do Estado. Na verdade, quando o Estado ele faz as leis para que sejam cumpridas, a imposição da pena nada mais seria do que reafirmar essa lei posta pelo Estado. É óbvio que nessa ideia, né, isso vem na tua mente, e o que foi o autor Günther Jacobs, um alemão, você pensa logo numa situação de fascismo na Itália, claro, Benito Mussolini e nazismo alemão, claro, mas a ideia de fascismo, na ideia de que o Estado faz as leis e elas devem ser cumpridas pelo cidadão, e o cidadão, quando a descumpre, eu imponho uma pena para reafirmar o poder do Estado. Mas a ideia é que o direito penal nada mais é do que um instrumento de controle em sociedade. O que mais? É também uma função motivadora. O que é uma função motivadora? Ela incute na cabeça do cidadão, na cabeça das pessoas, que ela deve se comportar de acordo com a lei. Na verdade, quando a gente fala de questão motivadora, nós vamos ver nos escopos da pena. É a chamada prevenção geral. Então, André, o legislador, quando ele faz a lei penal, ele tem a intenção de evitar o cometimento de novos crimes? Claro. Ele impõe na mente do cidadão para que ele não cometa crime. Então, na verdade, inclusive na época do mensalão, o ex-ministro, ministro Joaquim Barbosa, falava, olha, se o Supremo Tribunal Federal impuser uma sanção penal e essa sanção penal não for devidamente cumprida, gera na sociedade o quê? Uma motivação inversa, que o crime compensa. É basicamente aquilo que a gente passa hoje em sociedade. Você vê, devo prender ou não, em último caso. Aí, às vezes, há uma imposição penal e o cara não cumpre. Quer dizer, é a função motivadora às avessas, né? A motivação de que o crime compensa. Está claro?
Então eu tenho a função motivadora e também, evidentemente, é um instrumento de redução de violência estatal. Então, quando pensamos no direito penal, pensamos na seguinte situação, que o direito penal serve para proteger os bens jurídicos que convivem em sociedade, é um dos vários instrumentos que o Estado se utiliza para controlar a sociedade, e incute na cabeça do cidadão aquela ideia de cumprir com a lei vale, e por último, a redução da violência estatal. Eu gosto até de conversar com meus alunos. A gente sabe que o direito penal tem como função uma função de prevenção. A função de prevenção, está escrevendo. A função de prevenção. Então, quando a gente fala de prevenção, qual é a ideia que a gente tem que ter? Tá? A prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Então, quando você fala de questão motivadora, eu quero botar na mente dos senhores o seguinte, que a ideia de que o legislador cumprir a lei tem que ser imposta uma pena, eu estou falando da prevenção terciária. A prevenção primária é no sentido de evitar o cometimento do crime para todos. Dar educação, o pleno emprego, trabalho, preservar a família. Isso vale para todo mundo. Muitas vezes, quando a prevenção primária não dá certo, eu vou para a prevenção secundária, que é adotar medidas de inteligência do Estado para evitar o cometimento do crime em determinada localidade. Então, por isso que fica aquele papo meio de doido. Ah, a pena tem que ser imposta. Não, tem que dar educação. Rapaz, nós estamos falando de coisas diferentes. A prevenção primária vale para todo mundo. Educação, trabalho, pleno emprego, família estruturada, habitação, saneamento, isso vale para todo mundo. Mas muitas vezes essas regras dão certo para alguns, como deu certo para você e para mim, mas não dá certo para outras pessoas. Por quê? Porque em determinadas localidades não chega isso. Não chega o pleno emprego, a plena educação, a estrutura familiar. Então eu tento a prevenção secundária, que é adotar políticas públicas localizadas para evitar o cometimento do crime. Ações de inteligência do Estado. Aí muitas vezes nem a primária nem a secundária dá certo. Para todo mundo é a primária, para alguns é a secundária. Eu vou para a prevenção terciária. O que é a prevenção terciária? A imposição da pena a alguém. Então, se a educação não deu certo, que é a primária. Se adotar políticas públicas de evitar o crime secundário, determinada localidade não deu certo, eu aplico agora individualmente, que é a punição naquele indivíduo. Pena, sanção penal, colocação em presídio. Então, na verdade, você conversa com coisas diferentes. Não adianta falar que tem que impor a pena ou tem que dar educação. Você está falando da mesma coisa, só que em planos diferentes. Está claro? Então essa é a função do direito penal, é essa a nossa ideia que a gente tem que levar em consideração. Beleza? Agora, tem as fontes do direito penal. Mas antes de falar das fontes do direito penal, eu queria bater com os senhores o seguinte, essa situação aqui, ó, quando a gente fala da classificação do direito. Então, André, independentemente disso, não é isso? O direito penal tem que ser analisado sob determinados enfoques. Tá? Direito penal, não basta o conhecimento do que seja o direito penal, mas o seu enfoque. O que é o direito penal? Direito penal formal ou estático é o conjunto de normas que classifica indesejados comportamentos humanos. Então, visto o direito penal no aspecto formal, nada mais é do que a escolha pelo legislador de um comportamento indesejado. O que é o direito penal no aspecto estático? Está na lei, a lei é parada, a lei não é dinâmica, a lei é estática. É um comportamento que eu entendo como indesejado. Tá claro? Conjunto de normas. Porque ela está estática. Mas, André, e o direito penal no aspecto material? Olha, você está falando no aspecto material, você está se referindo aos comportamentos de reprovabilidade da conduta, na manutenção do progresso da sociedade. Então, se no aspecto formal ou estático é um conjunto de normas indesejados, colocados na lei, que estão parados ali, não é isso? Delimitando os seus agentes, estabelecendo as suas funções, eu tenho um aspecto material, que é o quê? É um instrumento de utilização para o progresso da sociedade. Tá claro? É interessante a gente falar isso, que na verdade, para que a sociedade possa progredir, nós precisamos impor penas àquelas pessoas que a transgridem. Então, na verdade, me parece, na minha forma de ver, eu peço desculpas se você pensa diferente, o Brasil evoluiu
Em razão disso, desse sentimento incutido na sociedade que o crime compensa. É óbvio que veio dos altos escalões aquela imagem que passa para a sociedade. Se o Supremo Tribunal Federal não cumpre o papel dele de forma adequada, Congresso Nacional, Poder Executivo, sociedade, Ministério Público, eu aqui posso também transgredir também. Em todas as esferas, federal, estadual e municipal. E por último, aquele conceito sociológico dinâmico. Se na questão formal é um conjunto de normas que está parado, sociologicamente falando, isso é dinâmico. A sociedade está em eterna mutação. É mais um instrumento de controle social, que o objetivo é garantir a indispensável disciplina que torna possível o convívio em sociedade. É aquilo que eu conversei com vocês. Direito penal no aspecto estático, parado, eu leio a lei. Mas a sociedade ela é dinâmica. Está claro? A sociedade ela é dinâmica, sendo dinâmica, eu tenho que analisar o seguinte, analisar que é um instrumento. Por isso, gente, uma vez eu até pegando o Uber, tive que conversar com um cara sobre aquilo, a lei, tal, tem que ter mais lei e tal. Falei, meu amigo, olha, a lei ela é estática e a sociedade ela é dinâmica. Não dá para o legislador sempre vai estar atrás. Por quê? Porque ele vai criar um crime, a sociedade ela muda para outro crime. Então, numa prova, eu acho que do Ministério Público de Minas, se eu estiver errado, você me desculpe, falar sobre os crimes de plástico. O que é o crime de plástico, né? Tem uma controvérsia se é da proteção, não é isso? Do próprio Estado. Para alguns autores, crime de plástico, né? Aqueles crimes que protegem a própria estrutura estatal. Mas o que prevalece é que os crimes de plástico são aqueles crimes que direito penal de emergência. Ocorre o fato e eu crio o crime. Um bom exemplo é a lei Carolina Dickmann, respeitosamente, não é isso? Acho que ela foi levar o computador dela para fazer alguma coisa lá. O cara pegou as fotos dela. Não sei se pediu dinheiro para ela. Se pediu dinheiro, se exigiu dinheiro é extorsão, fica fácil. Mas essa violação de dispositivo eletrônico. O que eu vou fazer? Como é que eu vou proteger a Carolina Dickmann e milhões de outras pessoas que têm um dispositivo violado? Faz-se uma lei daquilo ali. O crime de plástico, ele vai se moldando de acordo com a alteração da sociedade. Você gosta um pouquinho de sociologia e filosofia? Zygmunt Bauman, a sociedade líquida. Ela muda toda hora. E com esse negócio agora de internet, de informação, do dataísmo, de datas, isso vai mudando a toda hora. Então não dá... E o legislador tem toda uma estrutura, um processo legislativo que demora. E a sociedade muda como? Assim. Está claro? Então tem o direito penal, né? Isso no aspecto formal. Olha que ele fala aqui no início aqui, ó. Não basta, né? É necessário discernir o direito penal das várias formas, tá? Então nós temos aqui o enfoque e tal. Não esqueça que a criminologia e a política criminal, matéria que por sinal eu adoro, né? Você tem, por exemplo, acho que pelo menos 13 teorias que tentam explicar a razão de uma pessoa cometer o crime. Fatores endógenos, fatores exógenos, fatores sociais, é a chamada teoria crítica, né? Isso da criminalidade, né? É você exigir que ele tenha um comportamento, mas não dar os meios adequados, né? Teve até inclusive candidatos ou candidatas ao governo do estado do Rio de Janeiro que me parece fez uma leitura equivocada daquilo, só leu aquilo e deu aquilo como fundamento dela. Né? Dizendo, olha, eu entendo o bandido, né? A sociedade impõe a ele um comportamento, não lhe dá os meios adequados, ele vai e rouba o cara no sinal. Mas é um pouco limitada, mas não deixa de ter uma certa razão sob o prisma de uma teoria só. Está claro? Tem várias outras teorias. De qualquer maneira, eu quero que você entenda que a criminologia é o filme e o direito penal ele vai tratar da foto, do fato, do comportamento humano indesejado selecionado pelo legislador como crime ou contravenção. Maravilha? Ó, a criminologia, a ciência que explica o crime e tal. Beleza? Então o que é importante a gente entender as missões do direito penal. Então vendo assim, André, qual é a missão do direito penal? Não é isso? Aqui até fala da missão imediata e da missão imediata. Quando eu falo da missão imediata, nada mais é do que o controle social, a limitação do poder de punir do Estado. Então, quando eu falo de direito penal, eu estou falando inclusive de uma vertente do Estado democrático. Democracia nada mais é do que eu impor uma limitação ao poder estatal. Não confunda democracia com república, né? Inclusive tem um vídeo meu interessante que me parece que a democracia tem um viés mais liberal e o sistema republicano um viés mais social.
Se você é mais de direita, dá-se uma ideia de uma preponderância da democracia, mínima, a democracia. Se você é um cara um pouco mais socialista, você pensa nos princípios republicanos. Democracia, igualdade na partida. Republicano, igualdade na chegada. É mais ou menos essa ideia. É óbvio que o Brasil adota os dois, evidentemente. Res pública, coisa pública, e democracia. Então, na verdade, o direito penal nada mais é, não é isso, do que justamente essa limitação do poder de punir do Estado. Então, a missão imediata do direito penal é o controle da sociedade por um lado, é o nosso controle e o controle também do Estado. Que é o quê? Que é a limitação do poder de punir. Maravilha? Ok? Se você quiser levar o viés democracia e republicano lá para o direito administrativo, leva para lá. Olha, André, como assim limitação? Há um controle social? Sim. Então o direito penal tem de um lado o controle da sociedade, feita pelo Estado, por outro lado tem a limitação desse poder estatal. Poder punitivo estatal. Controle da sociedade e limitação ao poder punitivo estatal. Leva lá para o direito administrativo. Eu tenho a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Putz, caramba, que fascismo! Supremacia do interesse público. Por outro lado também eu tenho a indisponibilidade do interesse público. Se por um lado eu dou poder para o Estado, por outro lado também eu escravizo ele um pouco. Para ponderar isso aqui. Olha, se há uma supremacia do interesse do Estado, por outro lado também poder estatal. Você não pode se dispor disso. Indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Supremacia e indisponibilidade. Controle social e limitação do poder estatal. Maravilha? Estou fazendo aquele link com você aqui, tá? Agora, quando eu falo da classificação doutrinária do direito penal, e aí tem algumas classificações aqui que eu não gosto muito não, né? Mas a doutrina ela fala, a gente joga aqui para te dar uma luz aí, né? Iluminar um pouco a tua mente, né? Direito penal substantivo, que é o chamado direito penal material, e o direito penal adjetivo, que é o direito processual. Então, quando você fala de direito penal, de código penal, eu estou falando do direito penal substantivo. O que é o direito penal substantivo ou material? Impõe o crime e a pena. Crime e pena. Óbvio, né? Medida de segurança também. A gente vai estudar sobre isso. Está claro? Pena, reprovabilidade. Medida de segurança, periculosidade. Mas vamos ver. Crime no cara normal, medida de segurança, cara doidão. Não vou conversar sobre isso. Nós o direito penal substantivo, que é o direito penal material, e o direito penal adjetivo, que seria o direito penal, o direito processual penal. Maravilha? Eu tenho o direito penal objetivo, também que é o conjunto de leis, e o direito penal subjetivo, que é o ius puniendi do Estado. Tá claro? Direito penal substantivo e adjetivo. Direito penal objetivo, que é o conjunto de normas penais. E quando essa norma penal ela é violada, surge para o Estado o direito penal subjetivo, que é o direito dele que tem de te punir. Maravilha? Tranquilo? Direito penal subjetivo positivo. O que é o direito penal subjetivo positivo? É a capacidade que o Estado tem de fazer as leis e de executar as leis. Direito penal subjetivo positivo. É a capacidade que ele tem de criar as normas penais. Inclusive, se você for no artigo 22, inciso 1º da Constituição, vamos lá, olha lá, ó. Artigo 22, inciso 1º. Compete à União legislar sobre direito o quê? Penal. Então, quando conversamos sobre... Quando conversamos sobre direito penal, não esqueça de botar na tua prova o artigo 22, inciso 1º. Olha que ele fala no... Tá ruim de chegar, hein? 22, inciso 1º. Olha aqui, ó. 21, 22. Tá claro? Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual. Então, quando a gente fala de processo penal e de direito penal, quem tem, né, isso, direito penal subjetivo positivo é a União. Então não existe Código Penal estadual, nem Código de Processo Penal do Estado do Rio de Janeiro. É até uma questão interessante, se você fizer algum tipo de comparação, é isso, com o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil, ele é uma república centrífuga, fuga do centro. O Brasil era
no centro dele tinha a colônia portuguesa, o poder estava no centro, que com o tempo foi o quê? Indo para suas... o poder foi sendo dividido entre as capitanias hereditárias e posteriormente nos estados brasileiros. Centrifuga. Lá nos Estados Unidos foi o contrário, foi centrípeto. Várias colônias independentes que se uniram. Então lá nos Estados Unidos as colônias eram independentes e se uniram. Centrípeta, de fora para dentro. E o Brasil, colônia portuguesa, que indo, perdendo poder com relação à matriz lá europeia, foi cedendo poder para fora, centrífuga. Por isso que no Brasil você tem um código penal só. E nos Estados Unidos você tem pena de morte num estado e não tem no outro. Você tem códigos penais diferentes. Está claro? E o direito penal subjetivo negativo? É justamente o poder oposto, de desfazer as normas. Poder de derrogar normas penais ou de restringir o seu alcance. Está claro? Então, se o direito penal subjetivo positivo é de fazer leis, o direito penal subjetivo negativo é o poder que o Estado tem de desfazer as leis. Está claro? Tranquilo? Se liga muito com o direito penal de emergência. Está muito em moda essa pergunta. Direito penal de emergência, eu dou sempre um exemplo muito bacana. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu me encontro, uma questão fantástica. Fantástica para não dizer trágica, né? No caso daquele médico na Lagoa Rodrigo de Freitas, razoavelmente próximo daqui onde eu me encontro, e o cara, não lembro se ele era menor ou maior, não vou lembrar, mas era um jovem, evidentemente, desfavorecido, esfaqueou o médico, matou o médico para levar a bicicleta dele. E o governador do estado, nosso, à época, ele quis emitir um decreto para proibir o uso de faca. Então, quer dizer, ele matou com faca. Então proíbe a faca. Quer dizer, é quase que um débil mental, respeitosamente. E aí é difícil falar alguém de débil mental de forma respeitosa. Mas um exemplo claro que o problema da sociedade acontece e eu faço a lei para tentar solucionar aquilo. Direito penal de emergência. Olha aqui, ó. Atendendo às demandas de criminalização, o Estado cria normas de repressão, ignorando as garantias do cidadão, com o intuito de devolver o sentimento de tranquilidade para a sociedade. Então há um problema social, eu falo, como é que eu resolvo isso? Com políticas públicas, com grana ou faço a lei? Faço a lei, que é o jeito mais fácil. É muito mais fácil fazer uma lei do que efetivamente combater a criminalidade. É o chamado direito penal de emergência, muito comum no Brasil. É isso. Aí você acaba gerando isso aqui, que já caiu na prova das leis penais simbólicas. André, o que é uma lei penal simbólica? É a lei que não pega. E fez a lei, mas não pegou. Como assim não pegou? Foi feita a lei, mas ninguém cumpre. É a lei penal simbólica. É uma decorrência do direito penal de emergência. Tá claro? Por quê? Aqueles crimes de plástico. Então dá para você falar do crime de plástico, direito penal simbólico, direito penal de emergência. Se eu tenho direito penal... E isso também avaliando o quê? Avaliando que a sociedade ela é dinâmica e a lei ela é estática. Então tem esse probleminha. A lei é estática, a sociedade é dinâmica. E agora nisso muda mais ainda. Uma bicha aqui que está mudando pra caramba toda hora, que é a sociedade, e o legislador, que faz a lei estática. É óbvio que vai dar um problema aqui. Por isso que cabe o Poder Judiciário aplicar a lei no caso concreto, as questões interpretativas que nós vamos ver, de adequação à sociedade. Maravilha. Porque tem os crimes de plástico? É uma decorrência do direito penal de emergência? Perfeito. E agora, em razão dessa inflação legislativa, pode gerar o direito penal simbólico? Pode. As leis penais simbólicas? Pode. Maravilha? Que é a lei que não pega. Tá claro? E eu também tenho, não é isso, direito penal de emergência, direito penal promocional ou demagogo. O que é isso? O Estado, ao invés, não é isso, visando a consecução de seus objetivos políticos, emprega leis penais desconsiderando o princípio da intervenção mínima. Demagogia pura. O Estado cria contravenção penal de mendicância ao invés de melhorar políticas públicas. Inclusive, acho que foi um exemplo, não é isso, do professor Rogério Sanches, né, por sinal, brilhante, né? Olha, vou acabar com a mendicância como? Criminaliza isso aí. Está claro? Então é óbvio que é o direito penal demagogo. O direito penal o quê? Direito penal promocional. Na verdade, ele só quer se promover com isso.
Tá claro? Isso aqui, em determinados momentos da nossa sociedade, né? A gente vê determinados presidentes, governadores, mas direito penal mais com relação à presidência da República, você entendeu, pelo artigo 22 da Constituição, que é em matéria de direito penal. Então, legalização de maconha, de droga, de arma, porte de arma, posse de arma, não é isso? Criminalizar atos de terrorismo, criminalizar como terrorismo movimento sem terra. Isso, na verdade, você está observando que a utilização das leis penais como forma de se promover. Tá claro? Eu já falei com vocês o direito penal simbólico. Nasce sem qualquer eficácia jurídica ou social. Tá claro? Não há isso aí. Tá? Uma questão que eu lembro que eu falei muito na época, a lei das palmadas. Tá claro? Lei da palmada, né? O DAS. Até porque eu tenho 2 filhos. Tenho 2 filhos, cara. É quase que impossível você criar os meninos para uma sociedade louca dessa. Eu sei que você, com muito amor, repreenda o seu filho. Isso, e só com. É óbvio que eu já falava estratégia, essa lei não vai pegar. Isso é uma lei simbólica. Isso é uma lei por alguma ideologia que está no Estado, no governo, que está refletindo para a legislação. Crie seu filho com diálogo, com muito carinho. Isso é óbvio, tá claro? Mas se o filho atravessar a rua e for atropelado, como é que você evita isso? É tapa mesmo, na bunda mesmo, para ele lembrar. Isso é óbvio isso, não é isso? Maravilha? Então, nós temos isso aí, tá? Eu vou conversar com vocês melhor mais à frente. Eu queria ter um trabalho melhor com vocês. Que o Jesus Maria Silva Sanches, ele observou, jogo rápido, não vou demorar com você não, as velocidades do direito penal. Melhor, vamos ao intervalinho e eu falo isso no próximo bloco.